Olá, amados. Eu sou Evaldo Carvalho. Boa tarde a todos. E a paz de Yahushua, o nosso Salvador. Queridos, eu gostaria de falar com você nessa tarde um pouco sobre a promessa. Promessa é algo feito pelo nosso Salvador Yahushua aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles ali foram expulsos do Jardim do Éden. Algo que por muito tempo eu, no sistema religioso evangélico, não soube, porque isso nos foi ocultado dentro das escrituras da Bíblia do Almeida, onde por muito tempo eu tinha como Bíblia Sagrada. Mas quando, estudando bastante, eu entendi e aprendi que algo que é sagrado não se pode ser mudado nem alterado. E se algo foi mudado e alterado, logo não pode ser mais sagrado. Pois bem, eu creio que a maioria das pessoas já ouviu falar da morte do Salvador, em que morreu em um madeiro, onde por muitas das vezes no sistema evangélico, quando eu também era pastor, até eu descobri que só existe um pastor, e deixei esse cargo de lado para não estar usurpando o lugar do verdadeiro pastor, porque pastor só tem um. Em João capítulo 10 fala claramente sobre isso. Mas este não é o caso agora. Então, queridos, nessa tarde eu gostaria de falar com vós a respeito da palavra promessa. Pois bem, quando o nosso Salvador Yahushua veio a este mundo e ele morreu, sacrificado, não crucificado, como aprendemos no sistema religioso evangélico e em muitos outros sistemas, ele veio cumprir uma promessa. E que promessa é essa? Nós bem sabemos que Adão e Eva, ao terem sido enganados pela serpente ali no Jardim do Éden, eles foram expulsos do paraíso onde eles se encontravam. E o nosso Criador Yahweh, que nós conhecemos por muito tempo como Deus, na verdade Deus é um título e pertence a um ídolo pagão da Grécia, que vem de Zeus, mas o nome do Criador não é definitivamente Deus, e nunca foi, mas o nome do nosso Criador é Yahweh, e o seu filho Yahushua, do hebraico, e nome este que vindo do hebraico, alguém pode dizer assim, mas porque foi traduzido para o português, por isso se chama Jesus. Definitivamente não é Jesus, porque a letra J veio a existir apenas 500 séculos, ou há 5 séculos, melhor dizendo, 500 anos atrás, criado por um francês chamado Petro Ramos. E a letra J não existia no hebraico e não existe até hoje. E se o nome do nosso Salvador vem do hebraico, não pode ser Jesus. E sempre foi e sempre será Yahushua. E nós vemos claramente isto. Se nós lemos ali com atenção o livro de Mateus, no capítulo 28, nós vemos que os sacerdotes pagaram muito dinheiro aos soldados que tomavam conta do corpo do Salvador quando ele fora sepultado. E quando os soldados chegaram até os sumos sacerdotes dizendo que o corpo era sumido, eles disseram para os soldados as seguintes palavras: olha, nós vamos dar a vocês muito dinheiro para que vocês confirmem tudo que nós vamos vos dizer. E vocês digam que os discípulos vieram à noite e roubaram, furtaram o corpo dele e que ele não ressuscitou. Pois bem, tendo isto em mente, também eles tinham em mente de ocultar o nome do Salvador futuramente. E isso eles o fizeram. A Igreja Católica, juntamente com os seus comparsas, e Constantino foi o autor e o mentor de toda essa ideia. Futuramente de ocultar o nome do Salvador. Mas antes disso, os sacerdotes já cuidaram em ocultar o corpo e a ressurreição do Salvador. E em Atos capítulo de número 4, o verso 17, a Bíblia diz que eles pegaram os discípulos, prenderam, bateram em muitos deles, e depois os ameaçaram dizendo que nunca mais falasse a ninguém neste nome. Que nome é este? O nome de Yahushua, o qual eles queriam ocultar. Porque este nome é o único nome que traz a promessa. Pois quando você lê na Bíblia, onde está escrito a palavra Evangelho,
esta palavra foi alterada, tirada a palavra promessa e colocada a palavra evangelho para poder te confundir e nunca deixar você saber o que verdadeiramente o Salvador viera fazer neste mundo. Pois bem, quando ele veio a este mundo e morreu, ele veio cumprir uma promessa que ele tinha feito a Adão e Eva quando eles saíram e foram expulsos ali do paraíso. Adão e Eva muito tristes, porque foram expulsos do paraíso. Eles se arrependeram de haver pecado e por conta disso eles se mataram por muitas vezes. E isto está escrito lá no primeiro livro de Adão e Eva, no livro Apócrifos. Primeiro livro apócrifo, Apócrifo volume 1. Ou melhor dizendo, Apócrifo volume 3. Né? Capítulo 1, melhor dizendo, volume 1, melhor dizendo, a partir do capítulo 3. Fala sobre isso. Adão e Eva, o Apócrifos, o primeiro livro de Adão e Eva. Pois bem, amados, Yahushua fez a eles uma promessa de que eles voltariam sim para o paraíso, mas daqui a 5 dias e meio, disse Yahushua para Adão. Pois bem, Adão esperou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia e meio. Chegou o 6º dia e Yahushua não veio para levá-los de volta ao paraíso. E Adão então pensou que Yahushua tivesse mentido ou enganado-os. E ele então foi questionar com o Salvador por que o Salvador não tinha vindo em 5 dias e meio. E Yahushua então falou de maneira mais clara para Adão e disse: Adão, é o seguinte, 5 dias e meio para mim significam 5.500 anos. Pois bem, quando Yahushua amado veio a esta terra, neste mundo, e morreu, foi exatamente nessa data de 5.500, após Adão e Eva terem sido expulsos do paraíso e de terem recebido essa promessa. Yahushua disse: eu virei em 5.500 anos, morrerei, derramarei o meu sangue sobre você, Adão e Eva, e vos colocarei de volta no paraíso, e a sua posteridade, da qual eu hoje também entendo que sou parte dessa posteridade, dessa descendência de Adão e Eva. Então, amados, quando nós lemos lá em Marcos capítulo 16, verso 15 a seguir, em que ele deu uma ordem para os seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, anunciai a promessa a toda criatura. Portanto, amados, esta é a promessa que ele mandou anunciar. Portanto, quando nós lemos lá em Gálatas, o apóstolo Paulo dizendo: olha, se alguém entre vós anunciar uma outra promessa, que lá eles colocaram o evangelho, é porque na época do apóstolo Paulo já tinham levantado hereges tentando torcer essa promessa, levar esta palavra com um outro nome. E o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele disse para a igreja da Galácia, aos Gálatas: se ainda um anjo dos céus, e até mesmo nós, vos anunciar outra promessa, além da que já vos temos anunciado, seja este anátema, seja este maldito. E exatamente eles foram lá e tiraram a palavra promessa e colocaram o evangelho. Por isso hoje, quando você nos ver falando dessa promessa, você vai dizer assim: ah, mas o irmão lá está falando de outro evangelho. Não, amados. Eu estou falando da verdadeira palavra que deveria estar lá na Bíblia e que foi alterada, assim como o verdadeiro nome Yahushua deveria estar na Bíblia no lugar de Jesus e também não está. Então a palavra que está escrito lá, evangelho, não é evangelho, é promessa. Por isso Yahushua disse: ide por todo o mundo e anunciai esta promessa a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, expulsarão demônios, curarão os enfermos, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e ressuscitarão até mortos. Por isso, queridos, isto tudo é no nome de Yahushua, porque está escrito em Atos capítulo 4, verso 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só há salvação no nome de Yahushua. Por isso está escrito em Hebreus capítulo 9, o verso 28. Assim também, Yahushua, entregando-se uma única vez para tirar os pecados de muitos, virá a segunda vez,
sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, queridos, esta é a palavra que eu deixo para vocês nesta tarde. Salvação é no nome de Yahushua, o autor da promessa. Ele tem a promessa de voltar e levar para Sião, não para os céus, como nós aprendemos no sistema, mas para o reino dos céus, que é Sião. Como diz em Mateus capítulo 4, verso 17, quando ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esse reino dos céus, que muito tempo nos foi oculto no sistema religioso, se chama Sião, onde Yahushua virá nos buscar para nos levar de volta a este paraíso que se chama Sião, porque Yahushua é a promessa. Eu deixo para vocês nessa tarde esta palavra da parte do nosso Pai Yahu e do nosso Salvador Yahushua. Que vocês possam ficar na paz do nosso Salvador Yahushua e crendo e confiando nessa promessa. E todo aquele que crê no nome do Salvador Yahushua terá posse dessa promessa de entrar em Sião e viver com ele para toda a eternidade. Esta é a promessa de Yahushua, de nos introduzir em Sião. Todos aqueles que crerem, todos os descendentes, posteridade de Adão e Eva, que crerem na sua promessa. Eu creio que ele veio em 5.500 anos, há 270 e poucos anos atrás, não há 2.000 anos, como nos foram ensinados no sistema religioso, mas há 270 e poucos anos atrás, Yahushua esteve nessa terra, no ano de 5.500, no calendário judaico, e ele morreu cumprindo essa promessa no madeiro, e ele virá para nos introduzir em Sião. E querido, se você quiser aprender mais sobre esta palavra, sobre esta promessa, você acesse a internet no canal chamado Canal Últimos Dias. Lá tem o nosso irmão Edson Silva História, que está desde 2010 falando dessa promessa, e lá tem para mais de 500 vídeos falando de maneira clara e de muitas evidências sobre o nome do nosso Salvador Yahushua, o autor desta promessa, que já veio, cumpriu morrendo no madeiro, e só agora espera que nós venhamos crer nessa promessa, que essa promessa seja espalhada por todo mundo. E hoje eu estou aqui fazendo o meu papel, anunciando esta promessa, não mais dentro de um sistema religioso, evangélico ou de qualquer outra parte do sistema, porque sistema religioso engloba tudo, mas Yahushua não é sistema religioso, Yahushua não é religião, Yahushua é a promessa, Yahushua é o caminho para Sião. João capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer ir ao Pai? Não precisa de procurar pastor, padre, rabino, guru, um homem pecador como você e como eu. Não. Vá direto ao Pai em nome de Yahushua. Fale com ele em secreto, como está lá escrito em Mateus no capítulo 6. E o Pai Yahu ouvirá a tua oração. E o nosso Salvador Yahushua, que derramou o seu Espírito da promessa, ele sim, naquele grande dia, nos conduzirá até Sião, conforme prometeu. E eu fico com esta promessa e desejo que você também creia nessas palavras e receba esta promessa feita pelo nosso Salvador Yahushua, e que a paz do nosso Salvador Yahushua esteja com todos vocês. Assim seja, amados.